Compartilhe sua vida. O que o Senhor deseja é que você cumpra as incumbências das quais Ele encarregou, sem pedir um posto fácil, nem se queixar de um posto difícil. Quando meu pai fez seminário na década de 1950, o conselho era para que os pastores não procurassem fazer amigos chegados na igreja, pois despertariam ciúme em outros membros. Parte de mim entende bem essa linha de raciocínio, sobretudo porque a maioria das igrejas nos Estados Unidos tem menos de 200 membros e todo mundo sabe da vida de todo mundo. Infelizmente, porém, essa abordagem pode resultar em grande solidão e isolamento. Meus pais também eram extremamente cautelosos quanto aos desafios, lutas e dores que eles compartilhavam com os membros da igreja. Porém, ensinados a falar apenas sobre os aspectos positivos da vida e da fé, e não sobre os fardos, as dúvidas e as partes fragilizadas. Meu pai nunca falava sobre o primeiro casamento dele. Perdi as contas de quantos sermões ele pregou sobre o casamento em seus mais de 50 anos de ministério. Nenhuma vez, porém, mencionou o sofrimento pessoal do divórcio. Quando meu irmão mais novo era viciado em heroína e foi preso por ter furtado para comprar drogas, meus pais carregaram o peso dessa tristeza praticamente sozinhos. Umas poucas pessoas que haviam se tornado amigas chegadas demonstraram compaixão e oraram por eles, mas meus pais não compartilharam com a igreja sua angústia por causa do meu irmão. Algumas de vocês estão balançando a cabeça em concordância, pois receberam o mesmo conselho. Não se tornem próximas demais dos membros da igreja. Não espalhem seus problemas, não compartilhem assuntos mais íntimos, mas sejamos honestas. Em parte, não evitamos compartilhar nossa verdadeira identidade e nossos verdadeiros problemas por vergonha. Não nos afligimos de imaginar o que outros pensariam de nós se soubessem? A Bíblia nos chama a quebrar o hábito de esconder nossos pecados, fraquezas e falhas. João 3,19 diz: e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Sou fascinada por aqueles bichinhos conhecidos como tatuzinhos de jardim. E sempre penso neles quando leio esse versículo. Se levanto uma pedra de jardim e exponho ao sol, essas criaturas aparecem, parecendo pré-histórica. Elas caem da pedra, a qual estava presa, e se enrolam em uma bola apertada, ou fogem por outro lugar. Preferem a escuridão. Não é uma descrição apropriada para nosso modo de agir, certo? Encobrimos e escondemos nossos pecados, fracassos, imperfeições, fraquezas e tentações, e tememos ser expostas à luz, que revela tudo o que nos esforçamos tanto para ocultar. À medida que nos tornamos mais proficientes em nos esconder, também nos tornamos, como diz Paul David Tripp, completamente cegas em nossa cegueira. A seguinte ideia me ocorreu recentemente em um momento de clareza. Meu eu ideal é muito mais agradável que meu eu verdadeiro. Meu eu ideal é muito mais espiritual, amoroso, sábio, bondoso que meu verdadeiro. A pessoa que penso que sou é a pessoa que sou de fato. Com frequência, elas entram em conflito. Como resultado, escondo-me nas sombras do fingimento.
algo trágico, absolutamente desnecessário e antibíblico, mas se tornou meu modo habitual de agir. Deus propõe outro caminho. Desçamos do pedestal, usemos nossa vida como exemplo e busquemos amizades. Desça do pedestal. De acordo com Edward Bratt, uma das maiores tentações e armadilhas para quem está no ministério é a tendência de procurar andar sobre a água. Ser todas as coisas para todas as pessoas, saber tudo, ter todas as respostas certas, ter convicções de como lidar com todas as situações, ter soluções para todos os problemas, em resumo, ser praticamente perfeita, mas parecida com Deus que com o ser humano. Permitimos que outros nos coloquem em um pedestal de suposta superioridade e sempre nos damos mal, pois obviamente não somos seres humanos, mas isso não nos impede de tentar ser, ao mesmo tempo que nos queixamos e nos ressentimos das pressões e expectativas das igrejas que nos colocam no pedestal. A revelação mais honesta que podemos fazer a respeito de nós mesmas é que a idealização e a idolatria dos membros da igreja alimentam nosso ego. Todas nós temos prazer em ocupar um pedestal, em que outros nos admirem. Quem não gosta de ser vista como alguém que sabe o que está fazendo? Uma parte doentia do nosso ser deseja que os outros acreditem que somos pessoas realmente boas. Poxa, ela conhece Jesus de verdade. Gostaria de ser parecida com ela. É uma lição de humildade, reconhecimento e ego corrompido e desprezível dentro de nós que se alegra de ser exaltado. Por eu haver crescido em uma família de pastores, tinha forte consciência de que as pessoas nos observavam, nos avaliavam e nos colocavam em um pedestal de perfeição. Meus pais não nos incentivavam a ser fingidos, mas sabiam muito bem que o evangelho pode ser prejudicado. Em sua vigilância para garantir que não fizéssemos nada para prejudicar o nome de Cristo, o princípio norteador de nossa família se tornou: o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? Para lidar com essa pressão, construí uma caixa e me enfiei dentro dela. Uma caixa de atitudes e comportamentos rígidos que me faziam andar na linha exteriormente, enquanto interiormente escondia minhas falhas vergonhosas. Mas, como já relatei, a fachada se desintegrou depois que Rick e eu nos casamos, quando a dor se tornou maior que o medo e a vergonha. Procuramos aconselhamento para casais. Felizmente, depois de apenas algumas sessões, tive uma experiência que mudou o rumo do nosso casamento e também meu relacionamento com Deus. Voltamos para casa depois do aconselhamento, chateados, chateados demais para conversar um com o outro. Rick foi para a sala e eu fui me deitar, chorando de frustração, vergonha e uma terrível sensação de fracasso. Deitada na cama, olhando para o teto, percebi que algo estranho estava acontecendo. Comecei a sentir o amor de Deus inundar cada canto do quarto. Sua misericórdia e sua graça parecia pairar de modo tangível ao meu redor, abraçando-me e envolvendo-me por completo. De tão reais, pensei que pudesse estender a mão e tocá-las com os dedos. Pela primeira vez na vida, senti o amor de Deus. Sabia que seu amor desde o mais tenra infância, mas jamais havia sentido um nível emocional.
Não sou dada a visões, mas tive uma naquele dia. Vi-me como uma pequena borboleta, firmemente envolta em uma crisálida, rígida e impenetrável. De repente, a crisálida se abriu e a borboleta sacudiu o casulo que a prendia, abriu as asas e voou livremente em direção ao céu. Essa sou eu, exclamei em meio a riso e choro, com deslumbre e alegria, elevada pela liberdade de ser plenamente aceita por Deus. Então entendi de verdade. Deus não me amava por causa daquilo que eu fazia por ele. As regras de boa menina que segui, nem me detestava porque eu estava irreparavelmente danificada. Simplesmente ele me amava como eu era. Assim como Agar entendeu que Deus a via, eu soube que Deus via minha dor e meu sofrimento. Ele sabia do abuso que havia desencadeado o trauma sexual. E o vício da pornografia e os problemas sexuais do casamento, ele sabia o quanto eu havia me esforçado, onde tinha caído em um atoleiro e sabia que eu não fazia ideia de como sair da minha situação presente. Não estava bravo comigo, nem com vergonha de mim. Antes sentiu acolher-me plenamente. Deus me ama. Dessa experiência do amor incondicional de Deus por mim, nasceu uma nova liberdade interior. Fiz um voto diante de Deus naquele momento. Jamais voltarei para dentro da caixa do perfeccionismo e das tentativas de agradar outras pessoas. Jamais, jamais estou descendo do pedestal. Ainda que algum dia precise subir no telhado da igreja e gritar para todos que passarem: somos iguais a vocês. Somos seres humanos, temos problemas. Há dias em que não sabemos se Deus existe. Há dias em que não gostamos um do outro. Somos apenas pessoas e nos recusamos a permanecer no pedestal. Deus quer que você viva nessa mesma liberdade repleta de graça. Não quer que você se sinta à vontade em um pedestal estreito. Aliás, quer que você desça dele nesse exato momento. Não quer que você viva dentro de uma caixa rígida de perfeccionismo e tentativas de agradar outros. Não quer que você se sinta presa, nem escape. Não quer que você viva com medo de que, se alguém soubesse a verdade, tudo estaria perdido. O fato é que, se soubéssemos de tudo o que há para saber a respeito uns dos outros, jamais conseguiremos olhar uns para os outros novamente. Somente Deus é capaz de lidar com tudo o que há para saber sobre nós e ainda assim nos amar. E, no entanto, Ele deseja que conheçamos e sejamos conhecidos, o que só pode acontecer quando descemos do pedestal e saímos da caixa do perfeccionismo. As pessoas costumam perguntar: em sua opinião, qual é o segredo da igreja? Estou convencida de que um dos segredos da nossa igreja é que começamos com a intenção de ser autênticos a respeito de nós mesmos e de convidar outros homens e mulheres imperfeitos a participar desse esforço para viver com transparência. Queríamos que fosse um lugar onde qualquer um pudesse viver. Sou imperfeito, minha vida é uma bagunça. Tenho feridas, vícios e problemas. Queríamos que fosse uma igreja que pudesse dizer
como Barnabé e Paulo em Atos 14:15. Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar uma boa notícia, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Deus nos criou para nos relacionarmos e vivermos de modo aberto e autêntico, andando na luz da comunhão com Ele e de uma vida compartilhada uns com os outros. João diz: Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando começamos a ser honestas, quanto ao fato de que somos apenas seres humanos, damos o primeiro passo em direção à luz. Use sua vida como exemplo. Sempre haverá a tentação de voltar para a caixa e não contar nossa história, mas você tem uma história que vale a pena contar. Quando a usa, dá ânimo a outras pessoas. Já lhe ocorreu que você não vive apenas para si mesma? As coisas que acontecem com você, as experiências pelas quais passou e as dificuldades com as quais lutou têm o propósito de encorajar outros. Meu irmão mais novo está livre das drogas há décadas, mas durante muitos anos foi viciado em heroína e opíacos. No começo da igreja, quando meu irmão ainda lutava contra o vício, um homem que eu conhecia apenas superficialmente comentou: Faz algum tempo que estou na igreja, mas não sei muita coisa a seu respeito. Você tem irmãos? Tenho um irmão, respondi. Ele sempre andou com Cristo? Não, disse eu. E lhe contei sobre o Andy e o inferno que ele estava vivendo. Os olhos do homem se encheram de lágrimas e ele disse: Puxa, isso é ótimo. Fiquei tão entarrecida com a reação dele que não consegui falar, mas em minha mente pensei: que grosso, como pode dizer uma coisa dessas? Esse sujeito não era conhecido como modelo de compaixão. Portanto, sua reação não foi atípica, mas ele se apressou em acrescentar: Quis dizer que é reconfortante saber que a sua família não é perfeita e também passa por dificuldades. Me faz pensar que talvez minha família não seja assim tão esquisita. O fato de uma família também ter lutas e enfrentar um problema tão difícil como esse me dá esperança. Se eu tivesse mentido, fingido ou dado uma resposta vaga, como? Meu irmão tem algumas dificuldades. Nossa conversa provavelmente não teria feito grande diferença para aquele homem. Mas porque me dispus a usar a minha vida como exemplo, sem me preocupar se ele pensaria mal de minha família, nossa interação permitiu que ele se sentisse mais normal. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1, de 12 a 14, que os encarceramentos e açoites injustos que ele havia suportado tinha dado coragem a outros cristãos para anunciar a palavra de Deus. Ele entendia que, ao viver de modo autêntico e transparente, podia inspirar e animar outros. Sua vida não lhe pertencia e não era apenas para seu benefício. Para o homem ou a mulher que tem intimidade com os sofrimentos de Jesus Cristo e participa deles, não existe vida particular ou lugar para se esconder nesse mundo. Deus divide a vida particular de seus santos e a transforma em uma rodovia com uma das pistas na direção dele e a outra na direção do mundo. Nenhum ser humano é capaz de suportar essa situação, a menos que se identifique com Jesus Cristo. Não somos santificados para nós mesmos, somos chamados a ter intimidade com o Evangelho. E acontecem coisas que nada
parecem ter a ver conosco, mas Deus está aprofundando nossa comunhão com Ele. Permita que Ele cumpra a vontade dele. Se você recusar, não terá valor algum para Deus em sua obra redentora no mundo. Antes, será um empecilho e uma pedra de tropeço. Use sua vida como exemplo para outros. Desse modo, você se incentivará e também a sair da caixa deles e lhes dará esperança. Busque amizades. Como nós, esposas de pastor, podemos superar a tendência instintiva de nos esconder e de encobrir quem somos de fato? Como vencer esse grande obstáculo para a intimidade? Precisamos formar o hábito de andar na luz, isso é, confessar tudo a Deus, receber sua dádiva contínua de perdão e então andar com outros por meio da amizade, na luz compartilhada de sua graça. Esse conceito tem implicações extremamente práticas. Se você começar a andar na luz e compartilhar sua vida real, as pessoas verão seus defeitos, saberão com certeza que você não é capaz de caminhar sobre as águas, perceberão as rachaduras em seu casamento e os buracos em sua fé, bem como suas incoerências e hipocrisias e seus pontos cegos. Verão você nos piores momentos e nos mais brilhantes. É impossível fingir por muito tempo dentro de uma amizade. Algumas de vocês estão dizendo, por isso mesmo, não compartilho minha vida, não quero que as pessoas saibam das minhas coisas. No entanto, conhecer e ser conhecida é a única maneira de ter permanência no ministério. Relacionamentos próximos são uma das principais formas de nos proteger da terrível síndrome de nos esconder e fugir de andarmos sobre a água. De acordo com Edward, a única maneira de descer do pedestal é desistir da tentativa de andar sobre a água e buscar amizades próximas e profundas. Só nos tornamos verdadeiramente humanos por meio do relacionamento. Logo, é impossível tornarmos humanos em isolamento. Não há nenhuma possibilidade real de ministros superarem a tentação de andar sobre a água se não estiverem amizades, se não desenvolverem amizades. Ao longo dos anos, busquei 4 tipos de relacionamento com diferentes níveis de intimidade e incentivo você a fazer o mesmo. Aproveite os relacionamentos sociais. O objetivo dessas amizades é puramente social e envolve pessoas com as quais você passa tempo por diversão. São as amizades que, em geral, surgem entre vizinhos, entre pessoas que têm filhos no mesmo treino esportivo ou na mesma turma da escola, ou com aquele que pratica o mesmo hobby. Seu objetivo não é necessariamente aprofundar-se e extrair verdades espirituais extraordinárias dessas interações. Quando você está junto com essas amigas, não precisa resolver os problemas do mundo. Aliás, é saudável ter algumas amizades que não exijam demais do seu cérebro ou da sua capacidade de solucionar problemas. Você pode descontrair-se, rir um pouco e aproveitar uma atividade ou um evento na companhia dessas amigas. São pessoas divertidas e descomplicadas. A ideia não é ter conversas espirituais, embora sejam um possível bônus. É um relacionamento, sim, tempo de relaxar e recobrar o ânimo de forma leve e sem cobrança. Fortaleça-se em um grupo de apoio. Como esposa de pastor, você também precisa de amizades com mulheres que vivam numa casa de vidro, como você.
a fim de se sentir apoiada por pessoas que têm experiências semelhantes. A vida no ministério tem aspectos positivos e negativos únicos, que só podem ser compreendidos por aqueles que também se vivenciam. É como acontece com esposas de médicos e de militares, por exemplo. É preciso passar pelas experiências e pelos desafios singulares para compreendê-los de fato. Como sobrevivente do câncer de mama, posso estar com mulheres que também viveram câncer de mama e não precisam trocar palavras. Quando estou com pessoas que perderam um ente querido por causa do suicídio, podemos ser eloquentes só com abraços. É como dizer, eu sei, eu entendo. Para mim é sempre bastante animador sentir um vínculo imediato com outra esposa de pastor, algo que vai além das diferenças culturais e denominacionais. Não é ótimo quando você faz um comentário sobre sua vida no ministério e outra mulher da mesma situação diz: eu também me sinto assim. É exatamente o que acontece comigo. Uma das questões que são queixas comuns sobre a vida no ministério é que pode ser solitária. E é verdade, especialmente se você aderir à ideia de que não pode ter amigos. No entanto, a vida no ministério não precisa ser necessariamente solitária. Muitos anos atrás, uma corajosa esposa de pastor de nossa região enviou um convite por cerca de outras 25 esposas de pastor que moravam no vale, para que se reunissem na casa dela para um almoço. É provável que umas 20 tinham comparecido ao primeiro almoço, em que ela conversou conosco sobre seu desejo de passar tempo com outras mulheres que entendessem, pelo menos em parte, como era a vida e a sua família. Ela propôs que nos encontrássemos 4 vezes por ano, e embora metade das mulheres que foram ao primeiro almoço tenham logo desistido, um pequeno grupo decidiu tentar manter os encontros. Durante os 4 anos seguintes, nós nos reunimos a cada trimestre na casa de alguém ou em um restaurante. Fizemos um pacto de não falar sobre nossas igrejas de forma específica. Evidentemente, todas nós fazemos parte do ministério, mas os tamanhos e estilos das igrejas eram bem diferentes, de modo que procurávamos conversar sobre nós mesmas, sobre nossas famílias, em vez de comparar programas ou eventos da igreja. Houve até alguns encontros de casais ao longo dos anos, e no começo, quando eu estava tentando entender qual é o meu papel, encontrei apoio emocional nesse grupo de mulheres. A maioria de nós tem acesso a algo semelhante. Se você não sabe por onde começar, pesquise na internet e anote o endereço de igrejas em um raio de 5 a 10 quilômetros de sua igreja e mande convites. É possível que apenas algumas mulheres participem, mas ficarão gratas e, quem sabe, você encontrará uma nova amiga. Desde o começo da igreja, também procurei interagir com as esposas de pastores contratados à medida que a igreja crescia. Primeiro havia uma, depois 2, depois 3. De vez em quando, nós nos reuníamos para tomar café de manhã, no sábado, na minha casa ou na padaria. Não havia um programa, nem uma estratégia ou plano. Eu sabia apenas que precisava de apoio de colegas e concluí que elas também precisavam. Graças a este relacionamento mais próximo, podemos reduzir alguns dos atritos que surgem naturalmente entre os membros da equipe pastoral. Conhecíamos umas às outras e nos preocupávamos umas com as outras. Uma vez que a igreja
tem um grande número de pastores e homens mais jovens se preparando para o ministério, minha cunhada querida tem se dedicado a cuidar dessas mulheres. Da última vez que contamos, o número parece mudar a cada semana. Ela estava ministrando a mais de 100 mulheres. É como pastorear uma pequena igreja. Muitas dessas mulheres são novas no ministério ou recém-casadas e seria fácil passarem despercebidas. Há décadas procuramos incentivá-las e participar de 3 encontros por ano, criados exclusivamente para elas. Uma festa de Natal, um retiro de final de semana e uma festa à beira da piscina no final do verão, em que 99% das mulheres presentes não entram na piscina. Esse grupo grande é dividido em pequenos grupos de 8 a 10 esposas de pastores para que todas tenham comunhão e apoio ao longo do ano. Chandel também começou um grupo no Facebook, apenas para convidadas em que mantemos contato. Apoiamos umas às outras e postamos avisos de nascimento, enfermidades, pedidos de oração e bazares. A sua pequena equipe tem um bocado de trabalho para manter esse ministério, mas vale a pena. Sempre acreditei que quando mulheres se sentem ligadas umas às outras e têm um lugar seguro para desabafar, chorar, fazer perguntas, servir e receber orações, encontram mais satisfação em seu papel como esposas de pastor e são mais felizes, de modo geral. Você pode adaptar essas ideias conforme a sua realidade. Se você é a única esposa de pastor da sua igreja, reúna-se com outras esposas de pastores da sua região. E se há outras esposas de pastores em sua igreja, realizem encontros de tempos em tempos para construir amizades e ser beneficiadas pelo apoio de suas colegas. Se você faz parte de uma igreja maior, pense no que você ou uma equipe de esposas de pastores pode fazer para ajudar jovens esposas de pastores ou que acabaram de encontrar no ministério a encontrar o apoio e o incentivo de que precisam para a vida ministerial. Não permita que a solidão seja normal.